E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e hoje em mais uma aula do curso de Programação Pascal a gente vai falar sobre a recursividade. Tá? Uma função é dita recursiva quando ela chama a si mesma. Devemos ter cuidado em lidar com esse tipo de função, pois podem ocorrer loopings infinitos. A recursividade permite criar funções elegantes, tornando-as mais fáceis de serem entendidas. Tá? Então eu vou utilizar aqui o fatorial, tá? A função fatorial. Temos aqui uma função que eu dei o nome de fatorial underline v1, um nome qualquer, tá? E temos uma outra aqui que eu dei o nome de fatorial recursivo, tá? Então, essa é a forma recursiva e essa é a forma normal da função. Então, vocês vendo aqui a forma normal, eu vou mostrar no Pascalzinho, fica mais declarado. Eu tenho, tenho a variável que eu declarei número e tenho a função aqui que eu estou criando, tá? Chamei a função de nome dela de fatorial. Eu tenho um número inteiro, tá? Como parâmetro. E a função é do tipo inteiro, tá? As variáveis locais da função, o i e o aux, né? Para poder auxiliar a minha implementação, o meu cálculo, né? Do número fatorial. No caso, eu preciso dessas duas variáveis para auxiliar o funcionamento da minha função fatorial, né, para mim conseguir realmente o número fatorial. Então, eu inicio minha auxiliar com o valor de 1, tá? Estou colocando 1 na minha variável auxiliar, e o if aqui eu estou fazendo o n, que vai ser o número que eu for digitar para descobrir o número fatorial dele, eu estou pegando aqui por parâmetro, né, na nosso programa. Se ele for maior que zero, ou seja, se ele tem que ser maior que zero, né, para mim poder pegar o fatorial, porque senão ele sempre vai ser 1, né? Então, se ele for maior que zero, eu entro num begin end aqui e faço um for, tá? Um for, o meu i, no for o meu i vai receber 1 até o número que eu digitar, que eu digitei, né? No caso, por exemplo, se eu digitei 3, ele vai de 1 até 3 fazendo o for aqui com auxiliar recebendo auxiliar vezes o i, ou seja, vezes o número aqui, né, a incrementação. No caso, se i valer 1, vai ser auxiliar, que é 1, vezes 1. Depois, o i quando valer 2, vai ser auxiliar, que é 1, vezes 2, tá? Aí depois aqui o auxiliar já está valendo 2. Aí depois vai ser auxiliar vezes o i, que vai valer 3, vai dar 6 no caso, e assim por diante, né? Fazendo o cálculo aqui. Aí depois o fatorial vai receber o valor do aux, né? Por que ele vai receber? Porque é a função que está recebendo. Ó. A função fatorial está recebendo o valor, o cálculo, para mim poder pegar esse valor, né? Poder exibir na tela. Depois que ele manda aqui, pega o valor, eu exibo aqui embaixo no nosso programa, né? Nosso programa principal. Eu venho aqui eu já pedi o número, né? Nessa primeira linha eu já pedi o número aqui para a gente poder pegar o cálculo. E aqui eu estou exibindo o fatorial do número que eu digitei é a função fatorial número, tá? E aí eu encerro o programa, tá? É tranquilo. Eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu só pegar. Eu vou, por exemplo, eu vou pegar o fatorial de 2. O fatorial de 2 vai dar 2, certo? Ó. Vou fazer mais um teste aqui. Agora eu vou pegar o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 6, tá? E assim por diante. Então, no caso, na recursiva, o nosso programa ele é menor, tá? Temos aqui o início, né, do programa igual, tá? Ó, igual, com a função também sendo declarada da mesma forma, tá? Mas mudando aqui no nosso interior da função, aonde a gente não necessita de nenhuma variável local, tá? No caso aqui necessita de duas, e eu não faço for, tá? Eu apenas verifico se o número que eu digitei é maior que zero, que foi a mesma verificação que eu fiz aqui. Se for maior que zero, ele entra no programa, aqui é a mesma coisa. Se for maior que zero, ele vai fazer
a função fatorial receber n, que foi o número que eu digitei, vezes fatorial de n menos 1. Tá? Aqui que está a nossa recursividade. Tá? O que está acontecendo aqui? Basicamente, a minha função fatorial que está recebendo um valor aqui, que é o n vezes fatorial de n menos 1, ele está fazendo o seguinte: eu digitei lá, por exemplo, eu digitei aqui 3. Tá? Vamos dizer que eu digitei 3 aqui. Eu vou aqui exibir fatorial, né? Fazer o número fatorial do número que eu digitei 3 é fatorial número. Aqui, o que acontece? Quando eu declaro dessa forma que a função, eu estou chamando a função e quero o resultado, certo? Ok. Então, daqui ele vai lá para nossa função. Daqui ele vai lá para nossa função com 3, certo? Aí ele chega aqui, verifica que o 3 é maior que 0, correto? Entra no que a gente precisa. O fatorial vai receber o quê? O n, que é 3, tá? Vezes fatorial de n menos 1. Tá? Ou seja, aqui ele está rechamando, vamos dizer assim, a função novamente. Então ele vai fazer como se fosse um looping. Sobe lá em cima de novo, tá? E verifica. Verifica o quê? N, que é 3, menos 1. Ou seja, n é 2 agora. Então ele vai verificar. N, que agora é 2, é maior que 0? É. Ou seja, vai pegar a nossa fatorial de novo, vai receber o valor de n vezes o fatorial de 2 menos 1. Tá? Ou seja, agora ele é 1. Ele vai novamente subir lá na função e vai fazer a mesma coisa. 1 é maior que 0? É. Aí ele vai entrar aqui, vai novamente guardar no fatorial o n, que agora é 1, vezes o fatorial de n menos 1, que agora vai ser 0, depois que ele fizer novamente a chamada da função. Assim até encontrar o 0, né, no caso, porque depois ele vai ser 1 aqui. Então ele faz um looping, podemos dizer, por trás, sem a necessidade de um for. Tá? Não é um loop exatamente, é uma recursividade, né, que é a forma correta de a gente falar, porque a função ela está sendo rechamada várias vezes até encontrar o resultado que ela necessita. Então é assim que a gente define uma recursividade. A função se chama internamente várias vezes até a necessidade, até o necessário. Tá? Então eu vou dar um play aqui para a gente analisar. Eu vou colocar os dois valores iniciais que eu iniciei na outra, né? Vou colocar 2. Ele vai verificar que 2 é 2, né? O fatorial de 2 é 2. Então, eu vou fazer novamente e vou colocar 3. Tá? O fatorial de 3 é 6. Tá? Exatamente como no outro. Vamos tentar um outro número aqui, por exemplo, 4. O fatorial de 4 é 24. Certo? Vamos tentar aqui o sem recursividade, ver se dá o mesmo resultado. 4 também é 24. Tá? Então, as duas funções estão funcionando da mesma forma, certo? Só que uma sem recursividade e a outra com recursividade. Tá? Então eu tenho aqui no Word mesmo que eu tenho aqui, eu tenho uma outra forma, né, de explicar esse tal do looping, né, essa rechamada da função. Tá? Então, funcionamento da recursividade, como está aqui. Então, o que acontece? Aqui eu tenho fatorial de 3, tá? Então vamos dizer que eu coloquei 3 na função, tá? 3 no n, né, no caso, que eu quero saber o fatorial de 3. O que acontece? Eu entrei na nossa função primeiramente. Aqui é a nossa primeira chamada da função, tá? Então o que acontece? Ele vai verificar se n, que é o 3, é maior que 0, vai entrar aqui, vai pedir o n, né, o 3 vezes a nossa função n menos 1. Tá? Então ele vai rechamar a função, ou seja, ele vai chamar mais uma função aqui. Ó, mais uma função. Tá? Então, ele vai ficar fazendo isso, ó, fatorial de 3. Né? No caso aqui, quando eu falo que n menos 1, ou no caso o número que eu digitei, né, 3 menos 1 é 2. Então, a gente entra aqui, ó, fatorial de 2. Aqui novamente vai pedir
vai falar a rechamada da nossa função, que é 2 menos 1. Ok, vai para baixo, ó, 1. Então, aqui ele vai fazer uma rechamada da função novamente, fatorial. Aí no caso aqui vai ser 1 menos 1, então vai ser 0. Então aqui, tá? Aqui ele consegue chegar ao máximo, né? Vamos dizer assim, ao máximo, porque ele está 0. Então aqui ele chega com o valor sendo 0, certo? Ou seja, ele vai chegar aqui e vai verificar que 0 não é maior que 0 e vai retornar 1, tá? Diretamente. Aí como é que eu sei que ele vai retornar 1? Como é que eu sei quais os valores do retorno, né? Ó, aqui você verifica que ele retorna 1, porque 0 não é maior que 0. Retorna 1, certo? Então aqui, que é o nosso fatorial de 1, ele também retorna 1, né? Que 1 vezes 1 vai dar 1. Correto? Ó, retorna 1. Fatorial de 2, ele retorna 2. Ó, por quê? N, que é no caso aqui seria o 2, né? Vezes o fatorial de 2 menos 1 é 1. Tá? Então dá 2. Correto? Então ele retorna 2. E aqui novamente seria o 3, que aí no caso ele vai retornar 6. Tá? E aí ele termina, no caso, esse exemplo, ele termina aqui. Tá? Então, mais exemplos do 4 vai ser 24 e assim por diante. Então ele faz uma rechamada, né? Aqui tem eu coloquei as setas, né, indicando que ele vai que ele vai chamando as funções uma atrás da outra até chegar até chegar na 0, que é o máximo que ele faz, porque sempre abaixo de 0, ou no caso 1 ou 0, né, vai ser sempre 1, né, nunca vai ser diferente de 1. E aí depois eu faço a volta aqui do que ele está retornando. Se quando for 0 ele vai retornar 1, quando for 1 ele vai retornar 1, quando for 2 ele vai retornar 2, quando for 3 ele vai retornar 6, quando for 4 ele vai retornar 24 e assim por diante. Tá? Então funciona dessa forma a nossa recursividade. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? A aula de hoje era isso. Eu gostaria que vocês avaliassem o vídeo e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Então, até mais, pessoal. Tchau.